What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, esse vídeo tem um simpático nome de uma música do Queen, né? De um disco do Queen, News from the World, bem antigo, para a gente lembrar algumas coisas aqui. Vejam, o que vocês estão vendo é uma boneca do nosso amigo Flycat, ok? E é o seguinte, eu recebi esse vídeo ontem, junto com outro vídeo que eu também vou comentar, Semi-Realistic Portrait. Vejam, muita gente reclama comigo, até com alguma razão, tá? Que esse vídeo está disponível na internet, vocês podem vê-lo, então eu estou dando um spoiler aqui, mas é para vocês poderem ver. É um time-lapse, não tem muito o que explicar. Mas aqui ele está mostrando todos os passos da construção de uma bonequinha linda. E a reclamação que me fazem é: por que você não faz essa bonequinha mais realista, mais, ok? Com mais presença, etc, etc, etc. Bom, eu diria o seguinte, aqui ele tem várias dicas de materiais que ele pegou, etc, etc. O grande problema que eu diria para vocês é o seguinte: bom, para você criar um objeto completo, não só um busto, como é o caso aqui, e por sinal ele precisava reduzir a metade, pelo menos, o pescoço, né? Mas tudo bem, ela é bem altiva. Eu acho que ela está muito bonita, muito. É linda essa boneca, é uma das bonecas mais bem feitas que eu já vi. Cabelo, tal, não sei o quê. Ou seja, o nosso amigo Flycat mostra que o Blender é capaz de fazer uma boneca completa. Okay? Aqui estamos nós e aqui está a nossa boneca. A nossa boneca tem histórico. A gente estava aprendendo Blender aqui quando começamos, até que eu fiz razoavelmente bem o processo, ok? Para quem está fazendo pela primeira vez e está preocupado em animá-lo, em fazer o processo com animação, eu acho que até que a gente conseguiu resultados razoáveis. O que eu estou tentando estudar neste exato momento é esse porco-espinho aqui. Por que ela tem essa disposição de ossos? E aí eu entro num outro vídeo que eu queria comentar também. Espera aí, nós vamos chegar lá. Este aqui, hoje não, este aqui, porra, esse aqui é o meu mesmo, que é este vídeo aqui. Esse vídeo também eu recebi ontem, Correct FBX Export. O nosso amigo, veja, talvez não seja muito prático, é muito conceitual a maneira como ele explica, mas as explicações que ele dá me esclarecem uma série de coisas aqui acerca do Unreal e acerca do Blender. Veja, ele está mostrando exatamente orientação óssea, que é exatamente isso que eu queria aprender aqui. Bom, em primeiro lugar, os técnicos e desenvolvedores realmente estão preocupados com isso, né? Porque se você não consegue conversar com um software com outro, você vai ter dificuldade de ordená-los no mesmo sistema. Essa é a primeira coisa. A segunda é a seguinte: ele não fala, mas falo eu, ok? Eu não tenho compromisso com ninguém e posso falar. O que está acontecendo é o seguinte: o Blender tem uma organização muito moderna, muito versátil e trabalha com um sistema ósseo que irriga qualquer coisa, cara. Basicamente um osso, ele é um osso e um salame que você não vê. O salame é a área de abrangência, é um cage que faz com que o objeto carregue. Quando você vira o osso, você carrega parte da estrutura que você linkou nele, ok? Então você move o osso do braço, move o braço. Aqui, no caso, se você move um dos ossos apenas, veja, é pose mode, né? Não sei nem se existe essa possibilidade. Mas você move só o trechinho que está linkado nele, o trechinho de abrangência. Então tem um salame aqui, um salame aqui, um salame aqui. Deve ser mortadela, né? É um salame bem curtinho, mas em tese o osso é um salame. E o salame carrega, ele é uma cage que carrega parte da estrutura. Bom, o que acontece aqui neste caso? Neste caso acontece que o Blender irriga qualquer coisa.
O Unreal também é moderno, ele também ele é muito versátil. No entanto, o transporte entre os dois é feito por uma bosta antiga chamada FBX, desenvolvido pelo dinossauro da Autodesk. E o dinossauro da Autodesk faz 20 anos que não renova nada na vida, né, cara? Então o que acontece? Isso é que você acaba descobrindo com esse vídeo aqui. Esse vídeo mostra que, primeiro, uma série de dúvidas que eu tinha foram sanadas com esse vídeo. Menos essa aqui, menos como levar isso aqui para o Unreal e fazer funcionar sem ela fisgar de uma perna. Isso acontece porque a orientação dos ossos no Unreal é diferente do Blender, ok? O que não impede de ser, no caso, eu trouxe do Unreal, mas talvez na hora de você criar o with automatic weights, ele não está entendendo essa orientação errada aqui e ele está colocando a perna de um jeito errado, ok? Nós vamos descobrir isso mais adequadamente. Mas como, vejam, eu estou falando de o bom de você ter vários assuntos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo é que quando um engastalha você pode ir para o outro, né? É mais ou menos o que nós vamos fazer agora. Nós vamos retomar o sistema de particle, né? o Niagara, porque eu preciso estudar um pouco mais sobre isso aqui, porque ainda está muito ruim. Mas há algumas coisas. Por exemplo, nosso amigo fala que alguns sistemas eles dependem de você ter um end aqui. E me parece que o da Mixamo não é o sistema da Mixamo em si que está errado. É quando você transporta via FBX que você causa esse problema, ok? Alguns arquivos da Mixamo tem, outros não tem end. Então tem aquele quarto ossinho aqui, o ossinho final. É porque algumas estruturas dependem de end. Ele coloca o end quando ele vê que não tem, ok? Para a estrutura funcionar. O Blender prescinde disso. E o Unreal também, se vocês querem saber, tá? Outra coisa diz respeito ao seguinte, aí já é um problema do Blender com o Unreal. Eu não sei, eu acho que isso aqui ainda são as viúvas do Havok. Viúvas do Havok é o seguinte, o Havok foi um dos primeiros sistemas de realidade física desenvolvido lá pela Autodesk. E, inexplicavelmente, ele tem uma realidade que é 100 vezes o tamanho de um universo normal, né, cara? Então, o que acontece? Às vezes, você tem que vir na setagem aqui, eu nem sei onde é que está, em algum lugar tem uma setagem aqui, nosso amigo mostra isso aqui, ok? Onde você tem que setar a saída do seu objeto em 1/100º do tamanho. Por isso que acontece aquelas porras quando você tem, especialmente com a Mixamo, né, cara? Você acaba de trazer um modelo da Mixamo, se você tirar o esqueleto, ele fica deitado, porque ele perde a orientação que está aqui, e só com os pezão aqui, porque ele ficou 100 vezes maior, porque o scale é diferente. Isso é uma coisa que o pessoal devia ver isso, cara, porque fazer algum tipo de transposição, ou transposição automática, que permita você não trabalhar com modelos que sejam fora do tamanho real, né? Por que não escolher o tamanho real, cara? 1 metro é 1 metro, não é 1 quilômetro. Essa gente pensou com o nariz, né? Quando desenvolveu um sistema físico, como por exemplo o que acontece aqui. É um truque miserável você ter que aumentar em 5 vezes o tamanho para você espalhar os pontos da malha e ser mais fácil das cages serem interpretadas e, portanto, a rigagem ser mais estável. Isso é uma bobagem, cara. Cara, isso é única e exclusivamente uma questão de tamanho, de formatos. O Blender, inexplicavelmente, ele tem as fórmulas físicas desenvolvidas com o mesmo erro de cálculo do 3ds Max. Ou seja, uma pasta de dente é do tamanho de um tubo de esgoto, né, cara? Para lançar as partículas e as partículas parecerem fisicamente corretas. Então, tá tudo errado, né, cara? Você não consegue objetos pequenos. É uma boa simulação com objetos pequenos. Você precisa ser enorme. Só que isso estraga
Se você vai fazer um potinho que vai receber uma bolinha, e esse potinho tem que ser do tamanho de uma piscina, para iluminar isso com um render fisicamente correto, um V-Ray da vida, tal, não sei o que, é uma temeridade, porque dá tudo errado, né, cara? Então, isso aqui não são problemas nossos, mas são problemas que comprometem a nossa funcionalidade. Eu vou estudar mais, porque acho que existe outra coisa que, me desculpe, mas eu sempre acho que o Unreal tem as coisas desligadas nele. E conforme você vai ativando, por exemplo, o System, o Niagara levou um tempão para começar a funcionar aqui, sem mais nem menos. A primeira vez que eu levei a bonequinha, esta bonequinha New, para o sistema de third person do novo Unreal, ela não funcionou, ela ficou paradona lá. A segunda vez que eu fui mostrar para vocês, ó, não funciona porque está paradona. Ela saiu andando, fisgando de uma perna, mas saiu andando. Ou seja, os problemas vão se avolumando, eles vão se acumulando, e eles são problemas diferentes, cara. Porque uma coisa é a boneca estar paralisada, ou seja, ela não entender nem a rigagem que você levou. A outra coisa muito diferente é a boneca funcionar, mas não funcionar com os mesmos pesos, os pesos adequados. Se vocês não entenderam aquela simulação que eu fiz no penúltimo vídeo, no vídeo antes deste vídeo aqui que eu fiz, o que eu diria para vocês é o seguinte: as três bonecas, uma é a New com o esqueleto que eu tirei daqui, eu dei um Export FBX, a outra é a boneca daqui, exportada inteira em FBX e trazida de volta, ou seja, eu passei pelo Blender e trouxe de volta para o Unreal para ver se alguma modificação acontecia. Não aconteceu modificação nenhuma. Então, portanto, isso me faz acreditar que a organização de ossos está correta. O que não está correta é o sistema de transportar como é o nome dessas merdas? Eu estou sempre esquecendo. As cages, né? A envolvência. Transportar a envolvência para o esqueleto. Então não é um problema do esqueleto, é um problema entre o esqueleto e a malha. É um problema daquele Ctrl P lá. With automatic weight. Talvez seja os nossos amigos, o próprio Snowdev fala para a gente usar Armature Deform, mas eu uso Armature Deform, não acontece nada. Talvez, provavelmente, por causa dessa maldição dos centésimos, né? O objeto precisava ser 100 vezes maior para atuar a cage com a qual eu trabalho. Bom, eu não sei. Tudo isso eu estou falando, eu estou colocando para vocês aqui para que vocês fiquem sabendo que nós temos problemas. E agora a gente vai retomar o Niagara porque preciso de um tempo para colocar as minhas coisas em ordem. Por enquanto é isso aí.